Mais uma vez agradeço aos irmãos o privilégio de estar convosco nesta manhã. Obrigado, irmão Samuel, pelo convite. Já tinha saudades de estar nesta bela congregação, me sinto tão alegre. É bom ver este ambiente tão bom, não é? Esta nova geração que Deus está a levantar e que está a produzir frutos para a glória do nosso Deus. Irmãos, nós somos uma geração privilegiada. Nós somos a geração final que está a ver os sinais mais impressionantes que os nossos avós sonharam ver. Não me estou a referir ao cometa que vai passar hoje. Espero que o tempo esteja bom para a gente ver este cometa chamado cometa do século. Há pouco nós falámos da preservação. Deus preserva a sua natureza. E hoje, exatamente às 7h30, nós podemos contemplar o cometa do século. Não percam a oportunidade. Espero que não venham nuvens, não chovam, que eu também quero ver o espetáculo. Vai ser visível a olho nu. E se quem perder só daqui a 100 mil anos. Portanto, não sei se alguém estará cá nessa altura para ver, há muito tempo. Mas isso só prova aquilo que tem sido falado, a preservação de Deus. Os cientistas não inventam nada, apenas descobrem aquilo que Deus já realizou, programou com uma precisão impressionante. Eles sabem já que daqui a não sei quantos anos vai passar não sei o quê e vai haver um eclipse solar. Eles apenas descobrem a realidade da preservação, da perfeição da natureza de Deus. Não só isso. Ouvimos também falar do cumprimento das profecias em Cristo Jesus. Tudo se cumpriu. Mais de 300 profecias relacionadas com a obra do Messias se cumpriram rigorosamente. Nenhuma falhou. Se alguma delas tivesse falhado, eu punha este livro fora. Era igual ao Corão, que é um livro de mentiras, como sabem. Invenções de um homem. Nem foi ele que escreveu, obviamente, foram os seus seguidores. Até hoje se põe em causa se ele existiu mesmo, não é? Mas isso é outra história. Mas nós podemos confiar, porque aquilo que está aqui escrito foi testemunhas reais que viram os acontecimentos com os seus olhos. Eles testemunharam, eles tocaram nele e participaram da primeira celebração desta nova aliança que ele estabeleceu connosco. Eu quero ler convosco uma das profecias mais impressionantes da história recente e que agora se concretiza diante dos nossos olhos. Nós somos a geração privilegiada. Quem nasceu em 48 ou antes, ainda mais privilegiado é. Não é o meu caso, eu nasci muitos anos depois, sou muito mais jovem, mas já vi a restauração, estou a ver a restauração, estou a ver o cumprimento profético contra a vontade do mundo, contra a vontade da ONU, contra a vontade de Guterres, contra a vontade de Putin, contra a vontade de Erdogan, desses tiranos da história. Deus tem a última palavra. E é isso que eu quero dizer esta manhã. Deus tem a última palavra. Sobre o mundo, Ele que governa as nações, como nós lemos. Ele também governa a sua igreja, o seu povo. Ele também está por cima do povo de Israel que tem sido preservado de uma forma inaudita. Não há explicação para a sobrevivência daquele povo. Você pode não ser um apaixonado por Israel, ou não ser fanático como eu sou. Mas há uma coisa que você não pode negar. É que a existência e a sobrevivência daquele povo não é natural, não é normal. Eles já não poderiam existir há muito tempo. Quando eles declararam a sua independência, 14 de maio de 48, logo 7 nações se voltaram em coligação contra Israel. Elas estavam muito mais armadas, eram muito mais numerosas, tinham mais apoios, e era uma questão de horas ou de poucos dias. Assim foi em 67, a Guerra de 6 Dias. A guerra mais mítica da história, que ainda hoje é um modelo para os historiadores e para os generais, como é que foi possível em 6 dias Israel resolver aquela situação e conquistar território. A Guerra de 73 de Yom Kippur, que fez agora 50 anos. E esta guerra atual, meus irmãos, que nos mostrou pela primeira vez a realidade de uma nação que estava anunciada há 2500 anos, a antiga Pérsia, hoje chamado Irão, que iria fazer parte de uma coligação de nações que hoje estão todas alinhadas, conforme lemos em Ezequiel 38 e 39. Eu tenho feito seminários
nas igrejas sobre isso, porque hoje, pela primeira vez na história, nós vemos o alinhamento das nações exatamente conforme elas estavam vistas pelo profeta Ezequiel há 2500 anos. Elas todas estão alinhadas, só falta agora aparecer o Gog. Gog é um homem, é o príncipe, é o cabeça, é o Roche, não é? Cabeça. Quem será ele? É a pergunta de $1.000.000. Não perguntem, que eu não sei. Mas sei que ele está por aí. Ele anda por aí, até sei de onde é que ele vem. Está lá na Bíblia. Mas isso é para outra oportunidade. Para quem quiser estudar isso comigo, terei todo o gosto em estar convosco para vos encher a cabeça daquilo que realmente é tão importante nós conhecermos. O plano de Deus na história. Sabemos como é que as coisas vão se desenrolar. Nós devemos ter orgulho, no sentido da pureza do orgulho, porque há um orgulho que é natural, que é permitido. Nós temos o conhecimento de como as coisas vão acabar, e vão acabar bem para o nosso lado. Glória a Deus. Porque é o Senhor quem tem o controle de todas as coisas. Ele não se deixa ultrapassar pelos acontecimentos, Ele não se deixa dominar pelo adversário, não tem poder qualquer em comparação com o nosso Deus. E que um dia a história terminará com a vitória triunfal do Messias, do Cordeiro. Toda a história vai correndo nessa direção. A intervenção final do Senhor, que está muito próximo, para pôr fim a todo este descalabro, toda esta miséria a que nós estamos a assistir. Irmãos, acho que o verdadeiro crente fica irritado quando vê as notícias. Eu não falo só das guerras, daquilo que nos impressiona, mas estou a falar das leis que são promovidas pelos nossos parlamentos. O crime, o assassinato de pessoas indefesas no ventre das suas mães. Agora dá-se um nome muito light, não é? Muito soft. Já não é mais o aborto, é interrupção voluntária da gravidez. Que coisa. Palavra tão bonita, uma expressão para tirar o peso do pecado, da morte, do assassinato. Ou então, o outro problema é a eutanásia. Não se usa muito essa palavra. É suicídio medicamente assistido. É um favor que se faz às pessoas. Vejam só, meus irmãos, como a nossa humanidade está a correr para a destruição. Para que as pessoas não tenham oportunidade de conhecerem a salvação, o Satanás está apressando a morte das pessoas. E usando esses meios, esses partidos, essa gente, para concretizar, eu diria, a sua própria destruição. Porque eles irão pagar o preço daquilo que estão a fazer. Eu quero ler convosco, irmãos, a profecia de Ezequiel 37, porque o tempo está a rolar. E como eu acredito em milagres, eu acredito que vou conseguir chegar à hora. São 11 horas, não é? Quanto tempo é que eu tenho, mais ou menos? Digam-me. Eu preciso ter uma tabela, senão... 11h30. Só? Ei, só tenho meia hora? Uau, vai ser complicado. Se eu não conseguir concretizar tudo, irmãos, fica lá pelo menos o princípio em si. Os irmãos em vossas casas poderão certamente aprofundar muito mais esta profecia, que é das mais impressionantes. Capítulo 27, então, diz: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Muito numerosos e sequíssimos. Portanto, uma grande quantidade, e há muito tempo que eles estavam. Versículo 3, então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi. Veja só a resposta dele: Senhor, tu o sabes. É Deus quem sabe. É Deus quem tem a última resposta, a última palavra. Versículo 4, disse-me ele: profetiza a estes ossos, ou seja, fala com o Espírito a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Vejam só, assim diz o Senhor, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado,
Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam uns contra os outros e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Um processo de restauração gradual, demorado. E no final vem o mais importante, que é o sopro, o ruach, o Espírito de Deus sobre eles, sobre esses corpos. Então ele me disse, versículo 9, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, Filho do homem, estes ossos secos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e estamos de todos terminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém vós o meu espírito e vivereis, e vos restabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Só dois, antes de nós falarmos sobre esta profecia, apenas duas anotações de rodapé. Primeira coisa, isto é algo que está-se a concretizar agora, está a acontecer agora, e a forma como Deus lida com o povo e com a terra é o seu povo e a sua terra. Ok? Portanto, estamos entendidos, isto não é Palestina, isto não é os dois povos com capital Jerusalém dividida, isto é o povo de Deus, Israel, os judeus nunca deixaram nem deixarão de ser o povo eleito de Deus. A igreja não substitui Israel, a igreja é outra realidade. Nós fomos enxertados na oliveira que é Israel, o Israel espiritual, o Israel bíblico. E por isso nós devemos estar gratos a Deus por Israel, amar aquilo que eles nos trouxeram. Mas também a terra nunca lhes foi tirada. Eles foram tirados da terra por castigos divinos. É claro que sim, mas a terra nunca lhes foi tirada porque é uma herança de Deus. E nessa herança, ai daquele que mexer nessa herança. Ai do desgraçado país, da nação, como infelizmente estamos a ver, a começar pela Europa, a começar pelo primeiro-ministro espanhol, pelo primeiro-ministro da Irlanda, esses homens que estão completamente contra Israel, eles vão pagar o preço. É uma questão de tempo, porque o Senhor diz que entrará em colisão, em rota de colisão, com aqueles que dividiram e espalharam o seu povo e dividiram a sua terra. Portanto, ouçam o que eu vos vou dizer, irmãos. O plano de repartir a terra de Israel com dois povos é completamente errado. É algo anti-Deus, é contrário aos planos de Deus, e aqueles que tentarem dividir aquela terra de Israel, que é tão pequena, mais pequena que o Alentejo, meus irmãos, entrará em rota de colisão e sofrerá essa grave penalização da parte do Senhor, porque está a mexer em algo que não lhe pertence. É algo que pertence ao Senhor. Esta profecia foi escrita por Ezequiel. O contexto é que Ezequiel, como muitos milhares de judeus, estavam exilados na Babilónia, mais tarde na Medo-Pérsia, e nós sabemos, irmãos, que eles se encontravam em grande desalento, em tristeza, estavam desanimados, estavam desencorajados, muitos deles tinham perdido a fé, muitos deles estavam já a voltar-se para a idolatria de Marduk, da adoração do deus Marduk, o deus da Babilónia. E por isso o Ezequiel, um profeta de Deus, ele começou também a pensar, mas será que há futuro para nós? Será que nós perdemos a terra para sempre? Será que nunca mais vamos voltar a ver Jerusalém, cidade de Deus? Será que estamos perdidos? Será que Deus nos castigou para todo sempre? Não há mais esperança para nós? Então, nesse ambiente, Deus traz Ezequiel a Israel para ver um vale, simbolizando através daqueles ossos a nação de Israel que estaria durante muito tempo como que morta, como que em ossos secos, sequíssimos, ao longo de muitos anos. A expressão deles é esta: os nossos ossos secaram,
pereceu a nossa esperança e estamos de todos exterminados. Esta frase foi exatamente repetida vezes sem conta em 1945, quando as tropas soviéticas, as tropas dos aliados, entraram nos campos de concentração, Auschwitz, Birkenau, Buchenwald, todos esses campos de extermínio, encontraram aqueles, além das cinzas, obviamente, que foram pelo ar, os 6 milhões de judeus, do povo de Deus, que foi queimado, incinerado, apenas pelo facto de serem judeus, não cometeram nenhum crime, mas vou já explicar talvez um pouco a razão porquê, se tivermos tempo, mas o mais importante é que eles encontraram esqueletos, ossos, gente viva, que eram autênticos mortos-vivos. Eram esqueletos com 30, 40 quilos de peso, não tinham mais do que isso. Não havia sorriso. Quando eles foram libertos, não havia sorriso, não havia abraços. Eles queriam morrer. Eles disseram, não há mais esperança para nós. Esta frase que o profeta proferiu há 2500 anos cumpriu-se exatamente naqueles dias quando aqueles sobreviventes do Holocausto preferiam morrer. E muitos morreram de doenças, morreram de cansaço e por aí fora. Mas assim diz o Senhor. Deus tem um plano diferente. E, meus irmãos, e é quando as coisas estão perdidas, aparentemente, quando as coisas aparentemente não têm mais solução, não só para Israel, como também para as nossas próprias vidas individuais, que Deus intervém. Muitas vezes custa esperar, custa aguardar. Muitas vezes somos até assaltados pelo desânimo e pela incredulidade. Será que Deus me ama? Será que a minha vida tem algum futuro? Será que eu vou ficar sempre neste estado de desolação, de sequidão espiritual? Não tenho alegria, não tenho vigor, vou à igreja apenas para cumprir um ritual, vou lá apenas e estou sempre a olhar para o relógio a ver quando é que acaba, e se for no Armando, então ainda pior, vou estar sempre ali a ver quando é que esse homem acaba de pregar. Infelizmente, para muita gente, irmãos, o culto passou a ser um ritual. Passamos muitas vezes a ser religiosos, os ossos secaram, não temos fé, cantamos, mas não estamos a dizer nada, estamos a cantar uma harmonia muito bonita, mas as palavras já não nos dizem nada. Irmãos, temos que reconhecer esta manhã, precisamos de restauração espiritual. E Deus pode trazer essa restauração. Deus pode soprar o seu Espírito sobre nós. Amém? Deus pode reavivificar os nossos ossos secos, a nossa mornidão espiritual, ou quiçá até a nossa frieza, o gelo que se acumulou nas nossas vidas e que nos impede de orar com alegria, de falar das coisas de Deus. Falamos da política, falamos do futebol, falamos de tudo e mais alguma coisa, mas das coisas de Deus parece que há um gelo, parece que há uma inconveniência. Nos tornamos frios, nos tornamos religiosos e, meus irmãos, eu preciso urgentemente da operação de Deus, da restauração, do primeiro amor. O Senhor fala à igreja para que ela possa voltar ao primeiro amor, a igreja de Éfeso. Era uma igreja maravilhosa, uma igreja modelo, e no entanto a segunda geração já tinha perdido aquela qualidade, aquele amor intenso. Precisava de restauração. E nós, irmãos, se formos humildes e sinceros, reconhecemos que precisamos que Deus fale também aos nossos ossos, Deus possa restabelecer. E a pergunta é esta: poderá isso acontecer? E a resposta de fé é esta: Senhor, tu sabes. Esta é a vontade de Deus. Claro que sim. Claro que Deus quer criar um novo espírito dentro de nós, uma alegria, uma motivação maior. Irmãos, as palavras de Jesus, como diz o apóstolo, são palavras de espírito e vida. Quem fala hoje à igreja é Jesus, e ele diz que o Espírito fala às igrejas, por isso nós devemos ouvir com ouvidos de ouvir as suas palavras. Meus queridos irmãos, há uma restauração que é prometida não só às nossas vidas, mas também como o sinal que nós podemos ver. Israel é o sinal que Deus mostrou ao mundo, que contra tudo e contra todos, contra os ventos adversos da história, e foi o único povo daquela altura que sobreviveu. Porque todos os povos daquela altura que nós lemos no Velho Testamento, todos eles desapareceram por completo. Onde é que estão os idumeus? Onde é que estão os edomitas? Onde é que estão os filisteus?
Onde é que estão os moabitas? Onde é que estão os amorreus? Onde é que está essa gente toda? Todos se desvaneceram na história. Mas sobreviveu um povo, o povo eleito. Porque há uma promessa de Deus que através daquele povo a bênção viria a toda a humanidade. E nós somos fruto dessa bênção. O Messias encarnou da tribo de Judá, descendente do rei Davi, que veio para reinar e que virá em breve ocupar o seu trono, porque a casa de Davi está deserta, está vazia, mas o trono está lá, preparado, nos céus, e descerá à terra, e ele então reinará para sempre. O filho de Davi, a raiz da tribo de Judá. Eu estava em Jerusalém em maio, numa grande conferência mundial, estava a conversar com os irmãos e numa rodinha e alguém disse: nunca nos esqueçamos que Jesus era judeu. E eu disse: não, desculpa interromper, Jesus não era judeu, Jesus é judeu. Ele continua a manter a sua identidade, tanto mais quando ele fala em Apocalipse capítulo 22, no final, logo antes dos mapas, nós encontramos Jesus identificar-se como da tribo de Judá, filho de Davi. Aquilo que ele é assim, o seu cartão de visita é esse exatamente. Para que nós percebamos que ele virá novamente para salvar o seu povo, para remir aquele povo que não o reconheceu há 2000 anos, mas ainda não foi abandonado de Deus. Ainda não. O plano final ainda será de bênção, de restauração, porque a ressurreição do corpo já aconteceu e está a acontecer. Israel hoje, apesar da guerra, que está a limitar bastante a economia, como nós sabemos, mas é uma das nações mais pujantes do mundo inteiro, em todos os aspectos, militar, cientificamente, na educação. É o povo com mais museus por quilómetro quadrado do mundo inteiro. É o povo mais culto, mais educado, mais progressista. Enfim, não posso descrever tanta coisa que aquele povo representa hoje e por isso causa tanta inveja aos seus vizinhos. Essa parte Deus já fez e continua a fazer, mas falta agora o mais importante, que é a restauração espiritual. Ela já está a começar. Deus já está a salvar muitos judeus, como vos falei. E não só isso, mas também o número de congregações em Israel está a crescer. E vai crescendo. Hoje já não há aquela ideia de muitos rabinos, muitos religiosos, do anátema que é Jesus, para eles é um anátema. Hoje muitos rabinos procuram quem é Jesus, eles querem saber quem é Yeshua, eles querem saber a sua identidade, porque afinal estão a perceber que ele não é uma invenção dos cristãos, ele não é um romano, ele não é um norte-americano, loiro de olhos azuis, ele é um judeu, que foi circuncidado ao 8º dia, falava aramaico, que ia à sinagoga, cultuava ao Pai também. Então eles começam a ver que afinal alguma coisa lhes foi tirada da informação, ou seja, esse véu que os faz odiar os judeus messiânicos, que os faz odiar a ideia desse Messias fracassado, filho da prostituta, como eles dizem. Afinal, não é aquilo que eles pensavam. E há uma grande curiosidade hoje. E nós, irmãos, temos o papel fundamental de orar. Como Paulo diz, a minha oração é pela salvação daquele povo. Porque esse é o final da história. Esse é o clímax da história. Quando eles finalmente olharem para aquele a quem trespassaram e perguntarem: que marcas são essas nas tuas mãos? E ele disser: estas são as marcas com que foi ferido na casa dos meus irmãos. E então haverá um derramar do Espírito Santo que levará ao arrependimento, à conversão daquele remanescente de Israel. E é isso com que dizerá a promessa, a profecia de Paulo, que disse: todo Israel será salvo. Não são todos israelitas, a maior parte deles são agnósticos e ateus, mas é um remanescente que Deus vai salvar. Como também na igreja, nem todos na igreja obviamente estão salvos. Há um remanescente dos fiéis, aqueles que são sinceros, aqueles cujo coração é realmente o Senhor. Ele sabe quem eles são. Ele sabe separar o trigo do joio. Ele sabe separar o verdadeiro daquele que é o falso, daquele que é o religioso. Mas, irmãos, isto é um processo que
o profeta nos revela aqui, eu tenho que olhar sempre para o relógio, que o tempo realmente foge. O ajuntamento dos ossos, meus irmãos, é o claro sinal profético do ajuntamento do povo de Israel, que segundo o capítulo anterior, Deus prometeu que nos últimos dias viria dos 4 cantos da terra. Deus deu ordem ao norte, dá os meus filhos. Deus falou ao sul, traz os meus filhos de volta. Porque alguns pensam que isso se trataria do regresso dos 52 mil judeus que vieram da Medo-Pérsia por ordem do rei Ciro. Não, meus irmãos. Muito mais do que isso. Eles vieram, ou viriam do norte, viriam do sul, em grandes quantidades, do ocidente e do oriente. E foi isso que aconteceu desde o início do chamado sionismo, no final do século XIX. E hoje, meus irmãos, vejam só. Em 1948, quando Israel declarou a sua independência, havia 650 mil judeus em Israel. 650 mil judeus. Envolvidos 76 anos, hoje, existem só judeus, existem mais de 7 milhões de judeus em Israel. Ou seja, a população, numa geração de 76 anos, aumentou 10 vezes mais. Digam-me qual é a nação que tem algo semelhante para nos contar. Não há. Não há no mundo nada semelhante. Sabem porquê é que isso acontece? Porque Deus está a cumprir a sua palavra. E por isso eu posso olhar para Israel com paixão e ver, Deus está aqui. Deus trouxe este povo de volta. E como eu disse há pouco, você pode não ter grande paixão por Israel, mas há uma coisa que você não pode negar. É que Deus tem estado com aquele povo. Há poucos dias atrás, o Irão disparou quase 200 mísseis balísticos. A capacidade de destruição daqueles mísseis podia arrasar com uma cidade inteira de Israel, como Tel Aviv, Haifa, Eilat ou qualquer outra cidade. E, no entanto, apenas morreu um homem, um palestiniano, em Jericó. Deus protegeu aquela terra, aquele povo. Tal como tinha acontecido dia 13 de abril. E como vai acontecer tantas vezes milagres. Esse povo, irmãos, que é agnóstico, que é ateu, fala de milagres. Eu não sei se vocês acreditam ou não, mas eles dizem, isto é um milagre que está a acontecer. A tecnologia que eles têm agora desenvolvida permite que eles se defendam, mas é algo que eles entendem que nem sempre funciona, mas alguma coisa de repente acontece, um vento que leva aquele míssil para longe, ele cai no meio do mar. Eles dizem, isto tem alguma coisa sobrenatural, isto não podia acontecer desta maneira. E assim como nós sabemos que Deus tem a sua mão sobre aquela terra, o diabo também sabe disso. Israel é a única, irmãos, ouçam só o que eu vos vou dizer. Israel é a única nação entre as 260 e não sei quantas nações do mundo condenada a ser extinta. Nas Nações Unidas, na ONU, há quem se levante naquele pódio e diga que o projeto dessa nação, o caso do Irão, é a destruição do Estado de Israel. Isso é permitido. É a única nação que está condenada, dia a dia, a deixar de existir. Porquê? Porque o diabo odeia os planos de Deus. O diabo sabe que em breve irá ser esmagada a sua cabeça, irá ter a derrota final. Ele tem derrotas atrás de derrotas. Cada vez que alguém conhece Jesus como seu Salvador, é mais uma derrota para Satanás. Ele está farto de perder, mas ele ainda acredita que vai ganhar. E por isso mesmo ele está a tentar mover todas as forças do mundo inteiro, até de gente que não entende nada do assunto, a comentar e dizer from the river to the sea. Eles nem sabem que rio é, nem sabem nada de nada. É um movimento de moda, de modismo, de woke, essas coisas todas de esquerda. Eles nem sabem o que estão a dizer, mas Satanás está a levantar realmente este fervor antissemita para tentar tudo e mais alguma coisa para impedir os planos de Deus. Porque ele sabe que Jesus voltará para Jerusalém e virá reinar em Jerusalém. E quando isso acontecer, ele vai ser amarrado durante 1000 anos. Ficará fora de circulação. Ele sabe disso, porque ele conhece as Escrituras. Mais do que qualquer um de nós. Sabiam disso? Ele conhece. Mas ele ainda acredita que vai conseguir mudar a história.
que vai conseguir ter mão nos planos de Deus e mudá-los e desviá-los. Mas ele desconhece que o Senhor está muito acima dele. E se ele já foi lançado fora do trono de Deus, em breve nós sabemos, ele anda aí a passear nos ares, a influenciar os políticos, a influenciar muita gente com a mentira, porque ele é o pai da mentira. Mas em breve, meus irmãos, ele vai ser lançado à terra. Aí começará um tempo terrível chamado Grande Tribulação. E quando ele for lançado à terra, ouve-se uma voz do céu dizendo: ai dos habitantes da terra, porque Satanás desceu com toda a sua fúria. Ele vai lançar uma guerra terrível contra o povo eleito. E segundo eu creio, também contra a igreja. Essa é a minha opinião, respeito outras opiniões. Mas preparemos, irmãos. A vida não é fácil hoje, mas a notícia que eu vos dou é que isto só vai piorar. Acreditem, preparem-se. Vigiem, estejam atentos. Preparem os vossos corações. Solidifiquem a vossa fé diariamente, alimentando-se da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não passe um dia da sua vida, meu irmão, minha irmã, sem se alimentar da palavra de Deus. Você não sai de casa sem tomar um bom pequeno almoço, então não saia também de casa sem ser alimentado. Nem que seja só um capítulo por dia, mas que você possa receber combustível para vencer as tentações, para vencer os ataques infernais da nossa mente, as dúvidas, a incredulidade, quando surgem problemas. Meus irmãos, e nós todos sabemos o que é isso. De uma forma ou de outra. Mas temos de estar firmes na fé. E a nossa firmeza, ela vem não de sonhos, não de revelações, não de sentimentos, ela vem através daquilo que Deus promete que fará. E Deus faz. Israel é a prova de que Deus tem sido fiel às suas promessas. Oh, meus irmãos, qual é a aplicação para nós? Alguém pode dizer assim: bom, mas isso é para Israel, pai, eu estou em Portugal. Não, tem também uma aplicação para nós. A profecia tem uma primeira aplicação que é para o povo de Israel, claramente está lá bem descrito, mas nós também podemos aplicá-la para nós, para as nossas vidas. Porque também nos encontramos muitas vezes, como já referi, neste mesmo estado espiritual. A primeira coisa que quero dizer, irmãos, é que o mesmo Deus que opera em Israel é o mesmo Deus que quer operar nas nossas vidas. É o mesmo Deus. Ele não ama mais Israel do que ama a nós. Estamos todos debaixo dos seus cuidados, da sua proteção. Louvado seja Deus. Ainda bem que há 2 ou 3 pessoas que concordam. Louvado seja Deus. Eu estou numa igreja, não estou? Igreja de Cristo. Ainda bem. Irmãos, diz a palavra que nós nos tornamos participantes dessa oliveira brava. Nós éramos a oliveira genuína, melhor dizendo, nós éramos a oliveira brava. Nas palavras corretas nós não prestávamos coisa nenhuma, não prestávamos para nada. Éramos para o lixo e Deus, na sua misericórdia, trouxe-nos à comunhão estabelecida com as alianças que fez com o povo de Israel. Meus irmãos, se assim é, então nós também somos abençoados com a mesma misericórdia que Deus oferece ao seu povo eleito. Aquele povo não é fácil de amar. O povo judeu não é. Muita gente vai a Israel e pensa que aquilo é só beijo e abraço, é muito romântico, uma ideia romântica. Eles são duros, eles são difíceis, são desconfiados. Eles são chamados sabra, não é? Aquele fruto tem picos à volta, a gente pega, não são nada simpáticos. Mas depois lá dentro são doces. Quando a gente conquista o coração do judeu, temos um amigo para o resto da vida. Mas inicialmente o choque é complicado. Eles não são fáceis de amar. Eles têm uma razão histórica para viverem sempre com medo e desconfiança. E por isso mesmo, meus irmãos, Deus estabelece essa aliança com eles na base da sua misericórdia, da mesma forma como Ele também estabelece connosco misericórdia. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Amém? Pelo menos é de mim. Nem estaria aqui. Já estaria a fazer tijolo há muito tempo. Estaria no inferno, porque eu acredito no inferno como uma realidade, não como uma imaginação. Irmãos,
Então, olhemos para esta restauração de Israel e vejamos que ela é uma garantia da restauração que Deus tem programado para todas as coisas. Porque o Senhor Jesus já veio para remir a humanidade. Aqueles que querem serão contemplados com esse projeto, com essa bênção. Mas depois ele virá a segunda vez, não mais para remir, mas para restaurar, que é muito diferente. Trazer tudo de volta à fase inicial, em que a Terra voltará a ser um planeta maravilhoso. Isto não é mensagem dos partidos, sei lá, utópicos que dizem que vamos comer só ervas e vegetais e não sei. Mas eu quero dizer-vos uma coisa, nós um dia vamos só comer ervas e vegetais e frutas. Acreditem nisso. Vai ser complicado para alguns de nós. Lá se vão as francesinhas, lá se vão o churrasco, lá se vai a feijoada, muita coisa vai acontecer. Mas sabe uma coisa? Esse desejo será tirado de nós. Porque os próprios animais serão pacíficos. Porque foi assim que Deus criou a terra. Deus não criou a terra em pecado. Deus não criou os animais ferozes, ou seja, com a sua ferocidade. Não! Deus criou animais simpáticos uns com os outros e por isso Ele diz, quando vier a restauração de tudo, quando Jesus vier e restaurar todas as coisas segundo o plano original de Deus, o próprio leão comerá palha com o cordeiro. A criança brincará na toca da serpente mais venenosa. Não haverá dano na terra do Senhor. Haverá alegria constante, haverá bênção para todos. O apóstolo Pedro, aliás, na sua grande pregação no dia de Pentecostes, ele disse, Jesus convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de todas as coisas. Portanto, o Evangelho não só anuncia o que já aconteceu, e que nós celebramos há pouco, mas também aquilo que vai acontecer, que é a restauração pelo poder do Senhor. Aleluia! Não é uma reforma, Deus não faz reformas, Deus não faz recalchutagens. Quando Deus converte o nosso coração, é algo completamente novo, é nascer de novo, não é apenas uma mudança de roupa exterior, não é mudança de religião, agora sou evangélico, sou protestante. Não, não é isso que Deus faz. Deus faz uma mudança de dentro para fora. Chama-se isso nascer de novo. E o apóstolo Pedro diz que Jesus está no céu, está ainda contido, porque ele tem vontade já de vir, mas o Pai está a contê-lo ainda, porque ainda faltam algumas coisas a serem concretizadas, e uma delas é o Evangelho atingir todas as etnias da terra. Então virá o fim. Está em Mateus 24:14. Portanto, meu irmão, não ore para que Jesus venha hoje, porque isso não vai acontecer. Sabe porquê? Porque ele disse que o fim só virá quando o Evangelho tiver sido oferecido a todos os povos e etnias. Todos têm o direito de ouvir o Evangelho. Amém? E compete à Igreja essa responsabilidade. Infelizmente, a Igreja, a nível, na América, por exemplo, no Norte, onde há milhões de crentes, estatísticas dizem que apenas 5% do orçamento das igrejas é usado em missões. Ou seja, estamos a fazer tudo ao contrário. Gastamos montes de dinheiro em templos sumptuosos, com equipamentos XPTO, da classe, sei lá, tudo e mais alguma coisa, tecnologias, etc. E o mais importante, que é a obra do Senhor, a obra missionária, é o que tem menos nos seus orçamentos. Isto é triste, é lamentável. É o estado de muitas igrejas. Vivem para si mesmas, mas não pensam que a missão da igreja é ir lá para fora, é dar oportunidade a todos de conhecerem o Evangelho. O que é que Deus espera de nós? E com isto eu concluo, já estou na linha vermelha, agora tolerância zero, é complicado. O que Deus espera de nós? Em primeiro lugar, eu vou ser muito rápido, constatar e reconhecer a sua fidelidade. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, é o que diz Balaão, inspirado por Deus. Ele foi comprado com muito dinheiro, muito ouro, para amaldiçoar o povo de Israel. Mas ele não conseguiu. O Espírito de Deus estava e ele tinha que falar a verdade.
Ele era um vidente. Ele tentava fazer aquilo que o rei Balac lhe pagava para fazer. Ele não conseguia, porque o Espírito de Deus o enchia de tal maneira que ele tinha que falar a verdade. E ele disse, Deus não é para mentir, se ele prometeu, contudo não fará, ou tendo falado, não cumprirá. E a nação de Israel é a prova da fidelidade de Deus. Em segundo lugar, nós temos que ouvir a voz de Deus. Os ossos secos têm que ouvir a voz de Deus para poderem ressuscitar. Jesus disse, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Porque é que nós vimos aqui à congregação para ouvir as palavras de Deus pelos seus profetas, que são os pregadores? Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Irmãos, é a voz de Jesus que tem autoridade sobre a morte. É só Ele que pode ressuscitar os mortos. Ele diz, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Em terceiro lugar, irmãos, confessar-lhe as nossas fraquezas. Deus gosta de sinceridade. Irmãos, não vale a pena estarmos a fingir diante de Deus. Diante uns dos outros está bem. Então está tudo bem? Está tudo péssimo lá, está tudo cair aos pedaços, mas eu digo, não, está tudo bem. Não. Vamos fazer o quê? Dizer o quê? Contar a nossa história. Algumas mais parecem um filme de terror que outra coisa. Não adianta nada. Mas, irmãos, e temos razões às vezes para isso. Porque eu já passei por situações, certamente alguns de vocês, em que nós confiámos em algumas pessoas, abrimos o coração, coisas sigilosas, e a pessoa, pum, espalhou tudo ao vento. Nunca aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. É complicado. Mas com Deus nós podemos ser sinceros, transparentes. Ele sabe tudo. Isto não vale a pena a gente fugir e tentar ocultar. Diz a palavra que antes de nós abramos a boca, Ele já sabe o que nós precisamos. Mas Ele quer que nós lhe confessemos a nossa necessidade. Senhor, pereceu a minha esperança. Senhor, eu sinto mal. Senhor, eu não tenho mais aquele amor que eu tinha. Eu não tenho mais prazer nas tuas coisas, Senhor. Eu quero que me restaures, eu quero que me cures, Senhor. Eu quero que tragas sobre mim o teu bálsamo. Isso é confissão, que atrai a bênção. Se há uma coisa que atrai a bênção de Deus, é a confissão. É admitirmos a nossa necessidade. Em quarto lugar, meus irmãos, e aqui vem a parte pior, é deixar que Deus mexa nos nossos ossos. Opa, agora é que vai ser complicado. Eu quero Jesus como meu Salvador, para dar um bilhete para o céu, para não ir para o inferno. Ótimo, Ele é o teu Salvador. Mas Ele quer ser muito mais do que isso. Ele quer mexer na estrutura do teu esqueleto, da tua vida, de quem tu és. Ele quer a tua permissão para mexer nos teus tendões, na tua carne, na tua pele. Ele quer que tu te declares como barro no qual o oleiro pode fazer o que ele bem entender. E às vezes nós não temos essa vontade. Nós queremos que o Senhor opere naquilo que nos sabe bem, nos convém, mas naquilo que é a nossa conveniência, nós preferimos sermos nós a dominar o filme. Ok, mas Deus quer ser o Senhor de todas as coisas. Ele disse, o apóstolo Paulo fala que ele morreu e ressuscitou para ser o Senhor de tudo. Então não discutas com Deus. Quando há coisas que acontecem na tua vida, não te falava ao telefone com o irmão que desde que começou a ir à nossa igreja, só problemas atrás uns dos outros. Casa assaltada. No dia que a primeira vez que ela foi, chegou a casa assaltada. A semana passada voltou outra vez, romperam uma janela, o carro avariou, só problemas. Eu disse, glória a Deus, irmão. É bom sinal. É sinal que o inimigo está perdido. Que ele vai perder mais uma batalha. Mas é difícil. Claro que é difícil. Eu não estou a dizer que é fácil, que é simpático. Eu não estou a dizer que a gente deve orar assim, manda problemas, Senhor. Eu ando aqui sem problemas nenhum. Como é que é? Os meus irmãos falam de coisas, tentações, e eu não sinto tentação por nada. Como é que é? Bom, então você não deve estar no planeta dos vivos. Você já deve estar não sei aonde. Porque toda a gente, obviamente, sente esta luta interior
Deus deseja, Deus quer, Deus tem o direito de organizar os nossos ossos, a nossa vida, colocá-la do jeito que Ele quer. E nós temos apenas que não resistir. Não dizer, Senhor, não faças isso, Senhor, na minha vida. Faz tudo menos isso, Senhor. Não. Ou Deus tem permissão, e eu creio, meus irmãos, se calhar não sei em que é que eu me vou meter agora. Mas eu creio no livre-arbítrio. Espero que no final não seja apedrejado. Eu creio que Deus dá ao homem a livre vontade de ele escolher. Deus quer, Deus convida, Deus propõe, mas Ele não nos força a coisa nenhuma. Eu não creio que Deus criou robôs. Criou seres humanos com vontade própria. Por isso é que Ele disse, obedece-me e serás feliz, serás abençoado. Mas se me desobedeceres, também pagarás o preço. Está lá, isso é bem claro em toda a Escritura. Por isso mais vale obedecer. Mais vale nos tornarmos, eu diria, como barro em que o Senhor pode trabalhar e fazer segundo a sua maneira. E terminando, irmãos, crer que Deus é um Deus de esperança. A nossa esperança está nele. Não está nos projetos humanos, não está nas melhoras do governo. O Senhor diz, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu. Jeremias 31:17, o Senhor fala com o seu povo e diz, há esperança para o teu futuro. Ele fala para o povo de Israel, como fala também para o seu povo, a igreja, e diz, há esperança para ti, meu irmão, minha irmã. Não desanimes, não fiques nesse estado. Há esperança para ti, diz o Senhor. Viver pela fé, acreditar que Deus vai cumprir os seus planos para nós. A palavra de Deus diz, Jeremias 29:11, eu sei bem os planos que estou projetando para vós, e estou a dizer isto agora, irmãos, como uma palavra profética para cada um do coração aqui presente esta manhã, das senhoras, dos homens, das crianças, dos jovens. Eu digo, o Senhor diz ao teu coração esta manhã, eu bem sei os planos que estou projetando para ti, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Escreve lá Jeremias 29:11, para te dar um futuro e uma esperança na tua vida. E termino com aquele texto, 1 Coríntios 2:9, que complementa exatamente esta profecia de Jeremias, quando o apóstolo diz, segundo a inspiração do Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no entendimento humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nossa condição não é ficarmos ossos secos para sempre. Podemos sentir-nos assim agora. Mas tal como Deus restaurou Israel e é um modelo para o mundo inteiro, Deus também quer nos restaurar, trazer-nos de volta à realidade inicial para a qual Ele nos criou. E que Ele possa receber a honra e a glória, porque isso é uma obra sua, não é obra nossa, não é esforço nosso, não é obra da religião, da igreja, é obra do Senhor. Porque quando Ele fala, os ossos se levantam. Amém? Vamos orar ao Senhor, depois os irmãos, por favor, concluem, continuem. Nosso Deus e Pai, nesta hora em que nós sentimos as nossas fragilidades espirituais, porventura até alguma frieza espiritual, alguma mornidão, alguma sequidão, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, para que o Espírito de Deus sopre vida sobre nós nesta hora, para que Ele fale aos nossos corações, de tal maneira que nós sintamos um revigorar, sintamos uma nova energia espiritual, sintamos vontade de Te amar mais, vontade de servir melhor, vontade de Te buscar mais, Senhor, logo o início do nosso dia, no final do dia, Senhor, que a nossa vida seja cada vez mais dominada por essa paixão, por esse prazer de estarmos na Tua presença, Senhor, em nossas casas, na congregação, passeando pelo campo, olhando a Tua natureza, Senhor, onde Tu estás também presente, manifestando a Tua glória, Senhor. Nós sintamos esse prazer, essa vida interior a fluir dentro de nós. Tira de nós, Senhor, todo o espírito de amargura, todo o espírito de falsidade, todo o espírito de religiosidade, Senhor, seja retirada de nós agora em nome de Jesus.
e sobre nós seja soprado o Espírito de Deus para revigorar as nossas forças, dar-nos uma nova mentalidade, mudar o nosso coração, segundo os teus propósitos, para a honra e glória de Cristo Jesus, aquele que pode e certamente fará todas as coisas segundo o seu agrado. Amém.